Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos eu e você aqui, e a Bia, e saúdo você com Shabbat Shalom. Eu queria, antes de qualquer coisa, nesse 7º episódio, agradecer essa saga que nós temos feito, mas eu tenho certeza que se você tem levado a sério, estudado conosco, tem somado a sua vida, principalmente o que a gente quer que você entenda, que as ideologias que nós estamos batalhando agora, elas não têm origem em deputado, em senador, em juiz, em governante, em presidente. É uma briga muito maior que vem de forças invisíveis das trevas e que nós, desde o primeiro episódio, temos chamado de anjos caídos ou nefelins. E a gente precisa entender isso. Quando nós estudamos e examinamos, nós passamos a ter a capacidade de detectar as situações que estão nos atacando. Quando não, a gente chama de sorte, de azar, consequência da sociedade. E o fato é que se você tem acompanhado-nos até aqui, eu tenho certeza que se você tem levado a sério, você tem olhado agora as coisas de um modo diferente, que é justamente o que a gente deseja. Toda a pesquisa que a Beatriz está fazendo e tudo aquilo que a gente está procurando executar aqui tem um único objetivo: despertar você, sua família, a lutar nesses últimos dias. E mais do que tudo, que a sua luta lhe proporcione entrar na arca, que não é mais de madeira. Essa arca se chama Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Nós não estamos lutando nesses últimos dias contra carne e sangue. Nós estamos lutando diretamente contra forças invisíveis das trevas. Nós já estamos aqui no final do que nós chamamos no calendário gregoriano, final do último mês do ano. E há quem diga, não é o nosso assunto atual, que em 2024 toda uma agenda tomará corpo com muito mais velocidade. E nós estamos antecipando em 2023 para te preparar para 2024. Certamente você em 2024 vai entender profundamente o que nós fizemos agora. Por isso esse estudo vai ficar, até quando Deus permitir, no YouTube. Porque ultimamente se caça tudo, né? Que é oriundo do coração do Pai. Mas vamos crer que o Senhor tem o seu propósito. E é por isso que eu quero pedir que você, nesse episódio 7º, que nós vamos falar diretamente sobre uma coisa que entrou na pauta, né? Aí da alta corte do nosso país, sob a tutela de algumas pessoas que levantam a bandeira e que talvez tenha sido aos teus ouvidos conhecido como aborto, né? E alguns dizem que é um tema muito complexo. A gente vai mostrar a você que não tem complexidade em nada, pelo contrário. O que tem é uma tentativa de fazer você acreditar que é uma nova ideologia do progresso. Bom, se é progresso é engraçado, porque se originou lá atrás, né? Então as civilizações do passado, começadas dos próprios sumérios, então estavam em autêntico progresso, porque já naquela época primitiva, eles tinham um comportamento e entendiam que muitas coisas aconteciam no mundo espiritual se inocentes fossem sacrificados. Nós vamos ver também que a própria Bíblia, a qual levamos como cidadãos do reino, declara uma posição contrária a essa. O Senhor diz: crescei. Então o Senhor ele exalta o sêmen fecundar para que haja a continuidade da raça humana. Mas parece que quem veio matar, roubar e destruir, segundo as Escrituras, é o diabo e seus anjos. Nesse episódio, em nome de Jesus, eu torço para que o Espírito Santo te faça entender, e novamente eu repito, que o nosso conflito nada tem a ver com brigas pessoais, sociais ou culturais ligados à direita ou à esquerda. A questão é um pouco mais avolumada. Ela tem a ver com uma ação concreta de Satanás e seus anjos para preparar o palco para o final dos tempos. E o que nós pedimos é que para você, como óleo com a água não se misturam, se afastar dessas ideologias, defender a fé cristã e se preparar o máximo que pode para que não seja surpreendido, como virgem prudente, com azeite e lamparina, para que quando à meia-noite se disser, eis o noivo, saia ao seu encontro, você já esteja pronta e não venha com as suas vestes, está maculada por estar envolvido com pensamentos como esse, ok? Eu queria pedir a você, como sempre faço, que compartilhe esse link, que você deixe aí o seu joinha ou curtir, para que o vídeo tenha relevância e mais do que tudo, pode parecer que não, mas não tem os comentários, veja bem, não são chat. O chat é o comentário em tempo real, ao vivo, mas há o comentário do vídeo. Quanto mais comentário o vídeo tem, mais ele se torna relevante. E por que nós pedimos isso a você com constância? Para que esse vídeo, esse estudo chegue ao coração de mais pessoas, que é o objetivo do ID, não é isso, Bia? ID pregar o evangelho. O ID não é pregar somente
fato que é o principal, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele é o Salvador. Mas é levar a palavra, os princípios do céu para frente. Eu conto com você para fazer isso, ok? Então nós vamos para esse ponto que parece ser um ponto de debate, de reflexão, mas nós vamos perceber que a Bíblia nos dá respaldos contrários a esse pensamento estranho e ela vai dizer de onde se originou. Então, vou deixar com que a Bia comece esse ponto de vista, trazendo a vocês esse entendimento. Bom, Pai Senhor, dando continuidade àquilo que a gente tem falado, né? Eu gosto sempre de fazer a linha do tempo aqui, né? A gente começa falando sobre politeísmo, a gente fala sobre a troca de função, depois a gente fala sobre a troca de gênero ali, né? Depois a gente fala sobre a liberação sexual e agora a gente vai falar sobre essa questão do extermínio, né? Que é eliminando a semente, que é o título da nossa live de hoje. Extermínio, eliminando a semente. Porque o processo, ele é feito nessas etapas, né? São degraus que os demônios, os anjos caídos vão gerando na sociedade para chegar no ápice. E o ápice, como eu já disse, não é atingir a mulher, é atingir o homem, e com um golpe mais baixo, né? Que é tirar dele aquilo que Deus lhe deu, não só no sentido da autoridade, do domínio sobre a terra, mas principalmente no de deixar o descendente, né? De fazer gerar a exterminar semente, sua genética, frutificar a semente, né? Eu acho que o próprio Deus no Jardim do Éden, ele, quando diz e descansou no 7º dia, ele se regozija com a criação que ele fez. Ele no 6º dia termina a criação, criando ali, né, o homem, e no 7º dia ele descansa. E esse descanso fala de relacionamento, né, de estar com Deus. Deus não está cansado dormindo, ele está se relacionando com aquela criatura, com aquele ser que ele fez, que ele gerou para poder comungar com ele. E aí ele dá ao homem a mesma experiência de ser pai, né, de ter alguém que ele possa ali gerar, que ele possa criar, educar, né, comungar, guiar, discipular, né, e assim dar continuidade, deixar um legado na Terra. Então, o alvo principal é esse, exterminar o homem. Não apenas no sentido da autoridade, mas de eliminá-lo da Terra, matando a sua semente, exterminando, eliminando a sua semente. E percebendo, Bia, dentro do que os outros episódios falaram, a gente percebe nitidamente, de forma muito clara, que a guerra e o conflito tem a ver com os princípios que o reino de Deus estabeleceu. E é frontal, porque se você torna um homem mulher, uma mulher homem, você agora ataca a sua descendência genealógica, você extermina o processo da criação. Você tenta pegar a criação que Deus estabeleceu como coroa, e de forma muito agradável e aceitável, e torná-la um lixo. Porque o homem perde o processo, como você falou, de seu sacerdócio. A mulher se torna empoderada e rouba essa atitude. Agora o ataque é contra a descendência desse mesmo homem. E se essa descendência ir à frente, eles atacam tornando o menino menina. Ou seja, é uma guerra para levar à destruição completa de qualquer atitude que o Eterno tenha feito. Como ele disse, e tudo que ele fez é bom. Parece que o diabo diz assim, é bom, então eu vou tornar agora perverso e ruim, para que você possa ver que eu tenho mais poder do que você. Você vê nitidamente que a guerra tem a ver com acabar com a célula inicial, que é a família, como Deus estabeleceu. Porque à medida que você dá toda essa liberdade chamada progresso para que se faça, ela é totalmente destrutiva, porque se a gente está falando agora do tema aborto, como a Bia citou, o extermínio, se olharmos todos os outros passos que demos até aqui, também é extermínios. São extermínios do homem como cabeça e a sua mulher amiga e disjuntora, é o extermínio e a destruição do próprio corpo através de atos libidinosos que não só destrói biologicamente, fisicamente, trazendo doenças diversas, como também arrebenta com a família, com adultério. É tanta coisa problemática e ruim que atinge direto a célula familiar. Não é à toa, você mora no mesmo mundo que eu vivo, que nós temos um enorme crescimento de divórcio, um enorme crescimento de Maria da Penha, que aqui no Brasil é um homem batendo numa mulher e sendo ele processado, ela entrando, né, com o BO, né, um boletim de ocorrência, dizendo ele me bateu, e dá todo um processo. Por quê?
as famílias estão se destruindo. E aí, como eles não estão satisfeitos, eu sei que não é nosso tópico, né? Mas na igreja é educação, eles investem profundamente para destruir os filhos que foram colocados na escola. É um ataque terrível para colocar uma nova agenda onde reine a hierarquia, a anarquia, a confusão, a destruição, onde ninguém sabe mais quem é. Não se tem mais identidade. Eu olho para mim, não sei se eu sou homem, se eu sou mulher. A Beatriz olha, não sabe se ela é mãe, se ela é mulher, empoderada. É uma confusão generalizada. E falar de extermínio dentro do ventre é tentar impedir que vá à frente aquilo que um dia Deus projetou para que vá. Certamente. Essa questão que essa bola que você levantou, né, de que existem várias etapas de extermínio e que aos poucos vai se minando o núcleo, né, a célula familiar. O extermínio da semente, ela não é feita apenas na situação do aborto, no sacrifício da criança, de arrancar-lhe a vida, mas é feita em massa e principalmente com ela viva, né? Mas esse é um assunto que a gente vai tratar posteriormente. Hoje nós vamos nos deter a essa situação do sacrifício das crianças que vem se arrastando já desde o início. E para isso eu queria compartilhar uma imagem com vocês, pedir para a Rebeca colocar aí uma imagem. Você vai ver aí a imagem de uma família, né, com 12 filhos. Bem grande. Bem grande. E aí, o que é que passa na sua mente quando você vê uma imagem dessa, né? Com 12 filhos, na nossa sociedade, contemporâneo, né? No nosso contexto, o que a gente pensa? Meu Deus, que loucura. Que coisa insana. Como é que alimenta essas crianças todas? Como é que paga a escola dessas crianças todas? Como é que sustenta isso tudo? Esse cara deve ser rico. Essa mulher não tem mais nada o que fazer, né? Bate um desespero de ver um filho, um casal com 12 crianças. Se nós pararmos para investigar o nosso passado, a gente vai ver que os nossos avós, os nossos bisavós, né, eles tinham 12, 13, 17, 23 crianças, fora os que nasciam mortos, né? Fora os que morriam aí no meio do caminho. O avô tinha tantos irmãos, que tinha tantos isso, tanto aquilo outro. E isso era comum. Aí a pessoa vai dizer, porque naquela época não tinha televisão. Naquela época não tinha distração, não tinha entretenimento, não tinha nada. Pois é. A gente para pensar como é que a tecnologia, como é que aquilo que o sistema que o adversário foi criando foi nos tirando do foco, nos tirando do alvo, foi substituindo o relacionamento homem, mulher, marido, esposa por entretenimento. Por entretenimento, por passar o tempo, por passatempo. Né? Passatempo, vou ficar aqui, e aí com a inserção da tecnologia vem outras informações, e com essas informações entra adultério, entra pornografia, entra tantas outras coisas que vão destruindo cada vez mais o relacionamento. E a gente chega, né, no estágio que nós estamos, onde o homem já não é mais homem, a mulher já não é mais mulher, e como é que isso foi construído? Separando o homem da mulher com passatempos. Né? E aí, com esses passatempos, os filhos começaram a ser menores. Aí, lógico, você vai dizer, não, mas tem a economia, o mundo não sustenta tanta gente, não pode ter tanta gente assim na Terra e tal. Isso tudo faz parte desse processo de extermínio. Quando você vê uma família com mais de 2 crianças, você se assusta. 3, 4, 7, 12, que absurdo! Mas foi isso que o nosso Senhor nos mandou fazer. E o engraçado é que se você for lá nos muçulmanos, eles cumprem a cartilha direitinho. Perfeito. Eles vão lá, como é que eles estão populando a Terra? Como é que eles estão dominando? Crescer e multiplicar. Dominando o mundo? Eles têm filhos e discipulam esses filhos. Eles têm filhos e educam esses filhos no caminho que ele vai dar. Inclusive estão fazendo isso na Europa agora. Sim. Entraram como imigrantes e estão procriando o máximo possível para vencer a Europa pela população e a quantidade. Nenhuma espada vai se levantar. Eles não têm dificuldade de alimento. Eles não, quando eu digo não tem dificuldade, não é que eles não tenham, é que eles não olham a dificuldade do que vamos comer, do que vamos vestir, como vamos estudar, como é que vai ser o nosso futuro se nós tivermos tantos filhos. Porque eles têm um propósito, que é crescer e multiplicar-se. Né? Isso significa a riqueza, isso é a riqueza, é a conquista deles,
Na visão deles, a conquista deles está em possuir muitos filhos, porque muitos filhos vão dar para eles o domínio da terra. Com certeza. É simples assim, porque é um mandamento do Senhor que vai se cumprir, é um princípio que o Senhor estabeleceu. Então, em Gênesis capítulo 1, ele vai dizer assim, no versículo 28, Deus os abençoou, não amaldiçoou, abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos. E ele vai dizer: povoai e sujeitai toda a terra. Povoai e sujeitai toda a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Então, a ordem do Senhor é clara. Ele abençoa dizendo: sede férteis e multiplicai-vos. E aí ele ordena o mandamento dele para a sua criação, né? É povoai e sujeitai toda a terra. Então não era uma multiplicação de tipo 2 vezes 1, né? Que gerariam 2 filhos. Não era uma multiplicação de 2 vezes 2, gerariam 4 filhos. Era uma multiplicação que iria povoar toda a terra. Então Deus dá um propósito a Adão. Deus dá um propósito a Eva. Tanto é que o nome de Eva é mãe de toda a humanidade. Vai fazer referência a isso. Mãe. Aquela que gera, aquela que dá luz, aquela que traz ao mundo, os homens aí a partir de Adão. Então Deus dá um propósito para Adão e para Eva, que é habitar na terra, multiplicando, povoando e dominando essa terra. Com o passar do tempo, a gente se assusta com essa realidade, porque a nossa cosmovisão, o nosso contexto atual é completamente avesso a filhos. Completamente avesso a filhos. Até tem um videozinho que a gente pode até assistir, que é de um chá de fralda, um chá de bebê, em que a mulher pega a fralda e chuta para longe, dizendo assim: não, isso aqui eu não quero, ver eu não quero ter esse filho. Quando a mulher antigamente jogava, acho que até hoje fazem, né? Jogam o buquê para trás, e a mulher vai lá e pega o buquê, né? Nesse caso é um chá de bebê, e joga a fralda e ela pega e chuta a fralda com uma mensagem dessa, de não, Deus me livre, eu quero distância disso. Vira um fardo. Vira um fardo. Nós temos vídeo, por exemplo, dessas atrizes globais, agora eu posso citar aqui, uma delas, em que ela diz: eu odeio a maternidade, eu odeio ter que parar de assistir a minha série para assistir série infantil, eu odeio ter que amamentar, eu odeio ter que fazer, eu amo meu filho, mas eu odeio o trabalho que ele me dá. Então, de certa forma, eu entendo que quando a mulher chega a esse raciocínio de empoderamento, ela está pouco se lixando, ou talvez não tenha nem a consciência de que quando ela evita ter filho, ela acaba com a linha genealógica do seu marido, né? Então, por exemplo, se ela morrer sem filhos e o marido dela morrer, acabou a árvore genealógica. Ou seja, até se ela adquiriu propriedade, que é tanto desejo que as pessoas têm, ficar para quem? Se ela pensou nela, nas suas séries, e no final não tem. Porque se olharmos o que você apontou sobre os muçulmanos, tem uma lógica. Se eu e você e outras pessoas morarem dentro de um bairro, e eu tiver como aquela foto 12 filhos, e você tiver um, mais seu marido e você, e outro, num conflito, quem leva vantagem? Quem tem mais filho. Porque tem mais flechas para lançar, enquanto você vai faltar braços fortes para defender a sua casa. Há uma lógica no processo. Daí entender que quebrar nacionalismo, patriotismo, acabar com a família, fica mais fácil para globalistas e dominadores dominar tudo. Que na verdade, no fundo de cada um desses homens, tem o governo do nosso adversário. Eu queria só, Bia, eu sei que ela acabou de ler um texto em Gênesis, vocês estão acompanhando, e o raciocínio é esse mesmo. Eu queria só mostrar, porque eu sei que ela vai desenvolver o assunto, e esse texto que eu vou ler vai ficar nessa esteira do assunto. É um texto de um rei muito mau, onde a Bíblia deixou pontuado o quanto ele era ruim, e ele toma uma atitude interessante que hoje serve de defesa da Suprema Corte. É incrível
que o que a Bíblia define como abominável hoje entrou na pauta da discussão. Qual é o texto? 2 de Crônicas 33. Eu vou ler rapidamente. É sobre um rei chamado Manassés. Inclusive, ele vai se converter. A história é bonita. De verdade, tá? Mas antes da conversão, diz assim, verso 1. 2 de Crônicas 33, verso 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. 55 anos reinou em Jerusalém. 2. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, dos sumérios, dos babilônicos, dos cananeus, dos heveus, dos egípcios, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, dediando os filhos de Israel. 3. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Balaíns, a ídolos, a imagem de escultura, que por detrás de cada uma delas tem anjos caídos, demônios que recebem adoração. Fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. 4. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Verso 5. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. E agora o versículo que eu queria chegar, 6. E queimou a seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Mas fecho. Verso 6. E queimou a seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Queimou os seus filhos. O que leva um pai, um rei, um ser humano, queimar sua própria árvore genealógica? Eu acho que a resposta seria aborto. Sim. Extermínio. E você pensa, um rei que tem, em tese, seria o descendente que se assentaria no trono. Ele tá tão... Parece que ele não quer continuidade. Ele tá tão bebedado pelo poder que ele quer só para ele, mata a minha descendência para que eu obtenha o que eu quero pelos demônios. Tão tomado pelo espírito maligno, pelo espírito desse século, de poder, que ele põe fim, põe cabo, aquilo que seria a sua continuidade no governo, no reino. Mas o que é duro, que a gente está tentando mostrar para você, esse assunto está sendo colocado na mesa como pauta. Fazemos ou não fazemos? É certo ou não é certo? Tantos meses, tantas horas, não é assim? E aí fica tecnicamente, biologicamente, vamos ver se tem feto ou não tem. Ei, uma pessoa que chega nesse nível aqui, há muito tempo ele perdeu o sentido da vida, o ser humano. Agora note, ele não entregou os filhos dele num jogo de azar. Ele não entregou os filhos dele porque ele queria trocar por um chocolate. Não, ele entregou os filhos porque ele era embebedado pela idolatria, feitiçaria, por todas aquelas ideologias dos 6 episódios anteriores, que faz com que ele está tão tomado que ele entrega, ele mata a sua genealogia à busca de poder, governo, reino, domínio. E não é o que acontece nos segmentos políticos? Tudo pelo poder, tudo pelo dinheiro, sem escrúpulos, sem moral, sem ética, sem respeito. Eu quero é apenas poder ter a oportunidade de gozar prazeres transitórios do pecado, como se nunca fosse morrer. E essa é a desculpa das próprias mulheres atuais, que a gente fala sobre empoderamento. Por que elas vão praticar o aborto? Porque elas estão correndo atrás de carreira. Exato. Porque elas estão correndo atrás daquilo que o mundo pode dar, que o sistema pode dar. Então o filho é um atrapalho. É um estorvo. É um estorvo, não? Eu vou paralisar minha carreira, eu vou acabar com o meu corpo, eu vou deixar de curtir a vida, vou deixar de viajar, vou deixar de... E em nome desse poder, desse poder, dessa carreira, dessa posição soberba que ela da pode vida. alcançar, e aí, obviamente, cada um no seu nível, cada um na sua esfera da sociedade, elas estão abrindo mão daquilo que é o veículo pelo qual Deus eleva nosso caráter. Eu ouso dizer que ela eleva até a nossa alma, no sentido de aperfeiçoar-nos, de nos tornarmos mais maduros, porque à medida que você tem um filho nos braços, seja homem ou seja mulher, a sua perspectiva da vida muda completamente. Você presta serviço. Ou deveria, Você presta serviço o tempo todo. Ou deveria. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente é só filho, a gente diz, se eu fosse pai, eu não faria isso, se eu fosse mãe, eu não faria aquilo outro. Quando a gente senta na cadeira de pai e de mãe, a gente diz assim, pô, meu pai fez, estava
certo, graças a Deus que ele fez isso por mim. Uhum. Porque a perspectiva da vida é outra. Existe uma responsabilidade e um amor incondicional, que vai fazer com que a vida de sacrifício, a vida de doação, a vida altruísta que um pai e uma mãe vão viver em prol dessa criança, desses filhos, ela vai ser feliz. E que vai manter sua genética, né? Porque quando é filho legítimo, guarda às vezes as feições do rosto, Sim. dos olhos, né? Todo o procedimento, às vezes a altura, tudo tá ali. Pelo amor de Deus, é difícil de compreender. O homem lança um sêmen, é parte dele que foi. A mulher agasalha por 9 meses, nutre aquele sêmen e sai aquela criança e depois você a entrega? Ou às vezes quer eliminá-la antes mesmo dela se formar, mas é você, a sua extensão. Ei, pai, é a sua extensão, é você, a sua continuidade. Vai ter os cabelos igual ao teu, vai ter os olhos igual ao teu, vai ser a sua extensão. Você está acabando com a sua genealogia em troca de prazeres. Quando você deitar no cemitério sem filhos, acabou o seu sobrenome, acabou a sua genética, acabou, terminou. Se todos os seus descendentes levaram até você, em você acabou. Exterminou, como está o tema, extermínio de uma geração. E a palavra do Senhor é clara, declarando que os filhos são bênção. Então, Heranças do Senhor. Salmo 127, Salmo 128 vai afirmar isso. E ele diz assim, Salmo 127, versículo 1. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela mostrar guarda. Os obstinados que retardam seu sono até a alta noite, acordam antes de amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens do Eterno, que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Ou seja, para que se preocupar? Vou ter o que comer, vou ter o que vestir, vou ter o que fazer. É Deus quem dá enquanto nós dormimos. Ele nos dá. Mas aqueles que acordam, que trabalham, que vão e que voltam, esses idolatram o trabalho. É o que a Bíblia está dizendo. Uhum. 3. Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus, porque só Deus pode soprar o fôlego de vida. Então você pega uma pessoa que está sentada lá, uma mulher empoderada, que se torna juíza da maior corte do país, e ela decide pautar se pode matar uma criança de 12 semanas de gestação. 12, não são duas, não. São 12 semanas. Duas já seria absurdo. Não são 12 dias, são 12 semanas. 12 semanas equivale a 3 meses de Imagina gestação. se quando ela estivesse dentro do ventre, ou começando a gerá-la, a ideia que ela propôs na mesa fosse feita com ela. Ela não seria juíza. Eu não vou nem proferir opinião sobre isso. 4. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. 5. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitada até mesmo por seus inimigos quando pleitear com ele junto às portas da cidade. Diante do inimigo, você tem muitos filhos? Opa, eu tenho que recuar. Você não tem muitos? Então você não é ninguém. Você está prestes a morrer. Está prestes a acabar, a ser eliminado da terra. 128 vai dizer assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar nos seus caminhos. Comerás o fruto do teu trabalho e serás feliz e próspero. Então vamos lá, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar no seu caminho. Qual foi o caminho que Deus deu a Adão e a Eva? Qual foi o propósito? Qual foi a finalidade? Crescer e multiplicai-vos. Povoai e sujeitai toda a terra. E o Senhor está dizendo que aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho, a bênção do Senhor vem. Ou seja, não tem por que se preocupar com o que vai comer, o que vai vestir, se vai estudar, se vai ficar... Porque Deus dá provisão para aqueles que o temem. Deus cuida. Então, no versículo 3 vai dizer assim: a tua esposa será como videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Né? Filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Então Deus vai fazer multiplicar a tua semente. Aí está a bênção do Senhor. Nele multiplicar a tua semente. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Que alcances a felicidade dos filhos de teus filhos, dos seus netos.
Que a bênção do Senhor te abençoe de tal maneira que a felicidade alcance não somente os seus filhos, Preservação da genética. mas também os filhos dos teus filhos. E aí eu me recordo aqui do texto de Êxodo 20, em que o Senhor diz, né, que visita a iniquidade até a terceira e quarta geração, mas que abençoa até 1000 gerações daqueles que o temem. Então, peraí, o Senhor olha aquele que peca, ele diz assim, não, eu dou liberdade ao adversário de visitar aquele ali até terceira e quarta geração, né, para continuar na transgressão e no pecado. Mas aos que o temem, o Senhor vai visitar até 1000 gerações para fazer repousar na descendência daquele que o temeu, né, daquele que guardou a sua palavra, a sua bênção, a sua prosperidade, a sua palavra. Então, nota a diferença, né? Olha a graça de Deus. Deus podia permitir que a maldição ficasse na genealogia por até 1000 gerações, mas ele não permite. Ele diz, não, até terceira e quarta. A partir disso, eu abro uma nova porta, né? E aqueles que o temem até 1000 gerações. Olha como é que preserva, olha como é que a aliança se estende. 1000 gerações são muitas gerações. E é interessante frisar, né, que isso só acontece com a coroa da criação, que são os homens, né? Porque você imagina, por exemplo, que se você colocasse limite ou extermínio ao ato e efeito da multiplicidade das frutas, dos legumes, iam morrer de fome, né? Porque afinal de contas, vamos matar na raiz. 12 semanas a gente não deixa aí o milho para frente, não deixa nada, a gente vai morrer de fome. Ou seja, o padrão de crescer e multiplicar, embora a Beatriz esteja frisado na coroa da criação que é uma mulher, é padrão da natureza criada por Deus. Se não tiver a multiplicidade do nascimento, da criação, das plantas, das relvas, dos frutos, nós vamos morrer de fome. Se não houver a criação e a multiplicação da vaca, do boi, ok? Você gosta de carne, aquela carninha, né? Bem passada, picanha. Então, vamos matar o boi lá na sua origem. Não é? Vamos permitir numa reunião dos bois que haja aborto. Nós vamos morrer de fome. É impressionante que nós, a coroa da criação, sentemos a uma mesa para discutir algo que não se discute no padrão que nós podemos observar com os olhos nus. Então, a Bia está lendo o padrão do céu, que funciona. Eis você aí, eis eu aqui, funciona. Agora, o duro é descobrir que lá nos Sumérios, ou lá dentro da visão pagã dos anjos caídos, eles empurram para o outro lado. E é justamente que nós estamos aqui para mostrar para você que aquilo que está se batendo, ideologicamente, nada tem a ver com Elohim, o Deus Criador. Você já viu, ela leu de forma clara, podemos citar N textos, mas eu queria botar para você, como sempre estão fazendo, contrassenso. Rei Manassés, vou oferecer meus filhos. Gênesis, crescer e multiplicar. Vê se não há um contrassenso. E aí nós temos batido na primeira civilização suméria. Será que tinha nos sumérios, Beto, você que tanto pesquisou, os sumérios eram a favor de crescer e multiplicar, ou eles tentavam eliminar na fonte, era um sacrifício para os seus deuses? Como é que isso funcionava? Então, voltando lá para os sumérios, tendo estabelecido essa normalidade do reino, porque hoje até dentro da igreja essa ideia de quanto menos filho, melhor, né? Então eu faço questão aqui de colocar essa situação já para dar-nos um choque de realidade e mostrar que nós estamos cheios dessa ideologia de extermínio da semente. Nós estamos cheios disso. Enfim, lá na Suméria, nós vamos achar agora é um demônio, eu não chamo de Deus não, esse aqui é um demônio. Ele é considerado um demônio porque, segundo a mitologia da Suméria, esse ser, né, espiritual, ele não tem bondade alguma. Ele, desde sempre, desde que ele foi criado, ele vai ter o desejo de matar crianças, de beber sangue humano. Então o nome desse demônio é conhecido na mitologia suméria como Dimer e também como Lamastu. Lamastu vai ser o nome que nós vamos trabalhar aqui. E agora preste atenção. O tempo todo eu falei de espíritos que eram considerados deuses, anjos caídos que eram considerados deuses e que tomaram o lugar dos homens. Nesse caso, esse anjo caído, ele é considerado um sucubus, que é o quê? Um demônio que vem com aparência feminina. Então agora é um homem, uma coisa de gênero masculino, com uma ação de feminilidade.
E ela vai se colocar ali, ou ele vai se comportar como alguém que é guardião do parto, né? Ele tem desejo por sangue, e de preferência sangue de recém-nascido, né? Ele quer porque quer tomar o sangue das crianças. Me lembra de alguma coisa, mas de beber os sangues da criança. Então, nos Sumérios ele era conhecido como vampiro. Se você for estudar essa questão dos vampiros, né? De pegar na jugular. Aproveitam. Você pode ter no YouTube adenoclome. Procura, tem gente que está falando sobre o assunto, você vai entender melhor. Eu não, né? É. Mas já que você Pra falou... ficar na curiosidade, você, eu sei que está do outro lado, é curioso. Eu vou só te ajudar a pesquisar e dizer assim, não é que ele sabe mais do que a gente imagina? Eu estou falando do que a gente está conversando, mas nem tudo dá para falar aqui. Adenocrome é uma palavra a ser pesquisada. Mas tem uma coisa também que o pessoal agora tá gostando de fazer, que é comer a placenta das crianças, né? Que eles geram. O Tom Cruise fez isso, a cientologia que prega isso, né? Que você tem que pegar a placenta, as coisas que saem ali, as vísceras, bater no liquidificador e tomar, porque ele tem vida ali. Ele deve ter sido a primeira pessoa que fez isso. Que ele tá no progresso. Então, Lamastur, né? É um demônio, tá? Que vem com essa proposta de matar as crianças no parto. E aí diz assim, eu vou ler aqui a história, né? Dá para você o subsídio necessário. No panteão sumério de criaturas, Lamastur é ruim por vontade própria. Isso aqui, eu friso de novo, são fontes Fontes primárias. Fontes primárias são as tabuetas lá da Suméria, com a escrita cuneiforme, que foram achadas. São centenas, milhares de artefatos que foram encontrados, de onde se tira essas histórias. Tá? Dá para entender, as tábuas nada mais são do que narrativas feitas, evidentemente não num papel, com caneta, né, esferográfica, mas feitas, né, em argila, em determinadas cavernas ou paredes de determinados locais, onde arqueólogos foram escavando e encontrando, e ali está uma narrativa de vários acontecimentos dentro dessa sociedade pagã dos sumérios, e que nós temos colocado como base da nossa observação, porque foi a primeira maior civilização organizada. E da partir dela, muitas outras foram influenciadas, os egípcios e assim vai. Tanto é que se você for estudar, a gente falou em outro episódio, até agora não comentamos, até porque os episódios, né? Talvez, quem sabe, a gente seja a primeira série desses episódios, né? Vir aqui uma meia Netflix do Dias de Noé. Mas fato é de que a grande realidade é que a sociedade suméria, por mais que pareça ser meio arcaica, ela era extremamente evoluída, porque tinha quem fizesse evoluir por ensinos que vinham de anjos caídos, mas existia esse lado obscuro e estranho, que quando você observa na leitura que ela está fazendo, parece um conto meio sem sentido, tipo Saci Pererê, mas isso é real. Ou seja, vou mais longe, aqui ela não vai dar tempo de fazer ou falar. Tinha adeptos, certamente, discípulos e seguidores dessa entidade, como tem até os dias de hoje. Há exemplo, só para você memorizar aqui, quando o Eterno tinha dito, lá no Jardim do Éden, com respeito a Satanás, a antiga serpente, olha, eu vou levar um descendente que vai vir da mulher, e esse descendente vai pisar sua cabeça. E ele sabe que Deus não mente. Então ele sabia que da descendência do gene, entende? Alguém ia acabar com ele. Então ele ficou observando, porque ele não é onisciente. Quando ele percebeu que havia um alvoroço nos dias de Moisés, ok? O que foi dada a ordem? Extermine as crianças. Você vê que sempre está do lado negro, ruim, maligno das trevas. E aí mandou e Moisés foi colocado, né, isso, num junco no Rio Nilo. Quando Jesus estava prestes a nascer, que os magos chegaram, né, e disseram, olha, vimos a estrela, ele vem nascer. E aí Herodes perguntou, mas há alguma coisa escrita com respeito a... Sim, Belém Eufrata, pequeno demais para figurar entre a grande cidade de te virar o Messias. Qual foi a ordem? Extermine todas as crianças. Eu lhe pergunto, por que essa entidade não estava por detrás disso? Para tentar por fim a promessa, por fim ao objetivo de procriar, porque se não houvesse genética de procriação, nós não teríamos um Salvador. Pense nisso. A promessa. Aleluia. No panteão sumério de criaturas, Lamastur é ruim por vontade própria. Sua vontade é provar da carne humana e a fez ser expulsa dos céus pelo seu pai An. Depois disso, ela assombra a terra, tendo como principais vítimas mulheres grávidas e seus filhos, presas fáceis para essa criatura.
Para os antigos sumérios e acadianos, Lamastu é uma deidade que ameaça as mulheres durante o parto. Em sua antiga escrita, seu nome era mostrado em conjunto com os símbolos Dingir, usado para o termo divindade, indicando tratar-se de uma deusa ou semideusa, mesmo que por suas ações fosse também comparada a uma espécie de demônio. Na verdade, ela é a mais terrível de toda a sua espécie. É a pior. Tem coisa pior do que beber sangue de bebezinho, né? É difícil de achar. Sua história começa como filha do deus Céu, acadiano Anu, né? Equivalente ao sumério An, que, como a gente disse, já é tudo muito sincretizado. Contudo, o que diferencia Lamastu de seus irmãos deuses era a sua vontade de perpetrar atos maléficos, né? Uma vez que ao invés de seguir instruções divinas, de fazer aquilo que em tese seria o correto. Certa vez, Lamastu clamou ao seu pai para que lhe permitisse matar os homens, especialmente mulheres grávidas e seus recém-nascidos, para beber-lhes o sangue e devorar a sua carne. Seu pai Anu renegou o pedido, mas por vontade própria e pelo seu temperamento vil e perigoso, ela saiu de sua morada e seguiu a humanidade, buscando saciar o seu desejo. Nessa época, as crianças recém-nascidas eram suas principais vítimas, sendo seu alimento sagrado após serem sequestradas de sua família. Ela ia lá, pegava as crianças para devorar essas crianças e ela era o alimento sagrado. Então você imagina, né? Você pega países aí, Vietnã, esses países doidos que vendem feto em conserva. E digo mais, vocês não tiveram há pouco um clamor onde foi passado no cinema e tudo, tentando despertar as pessoas para o sumiço das crianças? Por que some tanta criança no mundo? Né? Ali o filme aborda apenas o rapto por finança e dinheiro, mas se você fizer um pouquinho de pesquisa, vai ver que tem para outros fins. Tem sacrifícios humanos então, mesmo. É preciso que a gente entenda com quem a gente está lutando. Hein? Sacrifícios humanos mesmo. Nessa época, as crianças recém-nascidas eram suas principais vítimas, sendo seu alimento sagrado após serem sequestradas de suas famílias. As mães e mulheres grávidas também não escapavam da sua presença, sentindo-se sempre insaciada. Lamastu passou também a perturbar o sono dos homens, trazendo pesadelo e tirando toda a sua energia vital durante o sono. Até o pastor Cristiano já tinha comentado alguma coisa dessa espécie em em algum episódio anterior, né? De noites perturbadas aí que as pessoas têm e os espíritos vêm, tomam o corpo daquele ser ali que está dormindo e fazem coisas sinistras, né? Até inclusive, a gente bota aí o vídeo aí pra você dar uma olhada. O vídeo para você dar uma conferida, que é bizarro, né? Você vê ali, tem um vídeo de uma criança que acorda assustada, a mãe acorda assustada também, mas isso é com adultos, é uma perturbação noturna ali que vai realmente... E os vídeos são surreais, porque às vezes a pessoa dormindo, como nós dormimos, a perna pega no ar, e aí ela começa, a entidade segura ela, bota ela de 4, é uma coisa absurdamente horrível. É como se a entidade, os anjos caídos estivessem violentando essas pessoas sexualmente. Exatamente. Vai aparecer para você aí, dá uma conferida. E aí, agora que ficou comprovado isso aí, você conseguiu visualizar, né, essa situação da perturbação noturna, eu continuo dizendo. No mundo físico, ela matava as vegetações, infestava rios e lagos com pragas, sendo a mensageira de morte e doenças. Depois que Anu soube dos atos de suas filhas, ele a baniu para todo sempre do reino dos deuses, proibindo a humanidade de criar templos em homenagem a essa deidade exilada. No entanto, isso não afastou os seus atos sádicos, nem que houvessem seguidores da mesma. Jimmy era capaz de sequestrar crianças recém-nascidas na noite mais escura e usava os seus ossos para se divertir, roendo os ossos durante o dia, já que o sol lhe feria a pele. Essa história do vampiro, né, que quando bate a luz do sol ele sente. Os antigos povos, vítimas de suas façanhas, davam o seu nome como 7 bruxas. E aqui eu faço um link para esse neopaganismo que está surgindo aí no norte da Europa, né? Onde as Wiccas, né, elas vão trabalhar com bruxaria. Bruxaria que a gente pode chamar de
magia negra, né, com sacrifícios, com rituais, Encantos. no meio das matas, nas cachoeiras, uma coisa assim pesada e declaradamente, por isso que o nome é neopaganismo, é uma coisa assim de trazer de volta essas entidades, Sim. de trazer de volta esses demônios, né? Isso é pagão. Se as pessoas procurarem hoje no YouTube, há uma montoeira de gente em cima disso. Retrato dos filmes que Hollywood tanto endeusou, né? Que nós podemos ter várias séries que hoje, quem era novinho, que andava de vassoura, o filme me traga aqui a memória, o rapazinho que andava de vassoura, tanta gente foi ao cinema para poder... É, é, não, ET era mais antigo. Eu estou dizendo que fazia magia, feitiço, né? Você tem... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu lembro aqui. A coisa dos poetas era uma coisa um pouco mais para trás. Mas que foi feita, é uma série, né? Onde... É que eu esqueci o nome do ator, que se eu lembrar o nome do ator, eu lembraria o nome do personagem. Que tinha aí, andava de vassoura, exaltava feitiço, ensinava no próprio filme a questão de feitiço, de uma série de coisas. Certamente você que está vendo eu falar aqui, está lembrando de quem é, que agora fugiu aqui o nome. Mas é um trabalho feito por Hollywood para que essas coisas que a Beatriz está falando fosse popular. Por isso que é novo. É tentar trazer as ideias antigas para aquilo que é novo. Né? Então é sinistro, é estranho. Então, esse pessoal que está ressuscitando, vou usar esse termo, né, trazendo de volta essa ideia, eles estão praticando e abrindo portais para a multiplicação desses pecados, dessa transgressão, dessa matança. Então, essa questão dos 7 bruxas tá ligado com essa questão da Wicca, né? Que é esse novo nome aí, não sei se já usava anteriormente, mas é o nome que se dá a esse novo neopaganismo, Wicca. Vão usar exatamente os encantamentos e os rituais dessa Lamastu. Então, ela ficou exilada e depois desse exílio, ela teve uma prole de 7 criaturas. Harry Potter. Demorou, mas eu não assisti isso. Nem eu. Eu tinha a menor ideia de que ele andava de vassoura. Mas enfim, tá aí. Isso uma geração inteira assistiu isso aí de muita Harry Potter. Coisa. Harry Potter, filme, livro e tantas outras coisas. Muita coisa mesmo. E a Bia tá lendo aqui, só para... A Rebeca sempre ajuda trazendo aí a imagem. Você falou de sumérios e acadianos. Eu, quando você estava falando, lembrava, né? Evidentemente, vários filmes foram trabalhados. Eu estou tentando trazer o filme para mostrar para você de que ela está lendo não é um conto perdido que ninguém admira, né? Escorpião Rei. É um filme com várias, se não me engano, 3 filmes desse. E nesses filmes você tem ali uma feiticeira, tem magia. Esses deuses que estão sendo citados aparecem no contexto do filme. Então, são coisas que nós temos que entender que, por mais que a Bia esteja lendo e parecer uma coisa sem sentido, eu vou repetir, tem roteirista, diretor, gente que sabe que essas coisas existem e tentam trazer através dos filmes o retorno dessas coisas para o nosso meio. O que nós chamamos aqui no nosso país de outros nomes de entidade, que às vezes fazem o mesmo tipo de processo, lembra da história lá no início do nosso episódio, que Maria se transforma em Insta, né? Em Afrodite, é sempre a mulher com a criança, né? Ísis, a mesma coisa. É importante salientar que essa história contada pela Bia, que os sumérios levantaram, passou para ser outros nomes nas civilizações. E aí, quando ela fala do Wicca, né? Wicca é justamente isso, é você trazer hoje numa versão nova, uma roupagem mais bonita. Hoje você tem mulheres acima de qualquer suspeita que moram em apartamentos luxuosos, que trabalham com feitiço, que utilizam desses recursos para atingir a pessoa pela qual ela tem ódio. É importante ter essa compreensão. E eu repito, os filmes não escondem isso. As pessoas que fazem filme fazem por aquilo que eles amam e aquilo que eles devotam. E se você, torna a dizer, pegar cenas, não estou pedindo para você ver o filme, mas você pegar cenas desse filme Escorpião Rei, que foi uma série, você vai ver essas histórias sendo contadas através de imagens. Hoje você tem aí o tráfico de humanos, né? As pessoas, elas encomendam bebês para esse tipo de sacrifício. Então você tá andando aí na rua, sei lá, alguém passa e quer arrancar o bebê do colo do outro. Por que ele tem essa gana no filho do outro? Porque ele quer o dinheiro que ele tá ganhando para poder. E o que vão fazer com esse bebê? Vão sacrificá-lo e beber o sangue dele, exatamente do modo como Lamastu aqui
deseja, né? Porque é uma incorporação, existe uma incorporação. Mas enfim, essa Lamastu, ela vai dar cria a 7 espíritos, daí as 7 bruxas que vão trazer essa questão do Wicca, né, desse neopaganismo. Então são 7 espíritos malignos, 7 demônios que estão sujeitos a Lamastu e que vão trabalhar na exterminação no extermínio, né, desculpa, no extermínio da semente. Já não é mais um só, já são 7, agora são 8, né? Trabalhando com afinco para exterminar as próximas gerações. Bom, enfim, eu vou dar um pulo aqui para a gente ganhar tempo, e aí a gente vai achar assim escrito na tabueta, né? Lá na tabuleta, nas tábuas da Suméria vai estar escrito assim. Eles praticavam encantamentos, porque ela era considerada uma deusa torturadora de bebês. Então, o que eles faziam, os sumérios, né? Para poder livrar os filhos, eles faziam inúmeros rituais para proteger aquela criança. E aí, quanto mais rituais eles faziam, né? Mais entregue aos outros deuses eles estavam, em tese, né? Tudo a mesma coisa. Para quem entende do mundo espiritual, vai saber que são todos anjos caídos, que trabalham numa rede. Né? Então, a Lamastu vinha, apavorava, causava pânico, quando não conseguia tomar o bebê, né? Não conseguia ali levar a óbito, esse bebê ficava consagrado a tantas outras entidades que viriam, como a gente já falou, colocar neles a sua cultura, a sua característica e implementar, né, ali o modo de vida que eles deveriam viver. Então, é extermínio de todas as formas. Isso é inevitável. E aí, lá tá escrito assim: grande é a filha do céu que tortura os bebês. Tá escrito assim lá, não sou eu que tô inventando, não. Tá escrito lá na tabuinha. Sua mão é um líquido, o seu abraço é a morte. Ela é cruel, furioso, irritado, predatória, um corredor, um ladrão é a filha do céu. Ela toca a barriga da mulher em trabalho de parto, ela pega o bebê das mulheres grávidas. A filha do céu é um dos deuses, seus irmãos, sem seu próprio filho. Sua cabeça é uma cabeça de leão e o seu corpo é de um burro. Ela ruge como um leão, ela constantemente uiva como um cão demônio. Então é um bicho pavoroso para eles que viviam naquela época, todo mundo temia. E aí ela era representada com amuletos, né, e imagens, até vai aparecer uma imagem aí, em que ela tem, né, uma cara de leão, tem asa, tem serpente com 2 cabeças, você pode ver que em cada mão ela tem serpente com 2 cabeças, nota que nos pés ela tem uma garra em que ela carrega o bebê do sacrifício de cabeça para baixo, mas nos seios ela amamenta um cão e um porco. Assustador, né? Se a gente parar para pensar que nós matamos bebês e poupamos tartarugas marinhas, parece que a gente está debaixo do mesmo espírito. Certo. Né? A gente parar para pensar nisso, de que Lamastu, esse espírito, esse demônio, carrega os bebês para o sacrifício, bebe o seu sangue, come a sua carne, brinca com os seus ossos enquanto amamenta animais. Sustenta animais, conserva animais a partir do seu próprio seio. É exatamente o que nós vivemos hoje. É assustador. E lá naquele episódio inicial nosso, a gente colocou, eu boto de novo aí na tela, a questão do que fala o livro de Enoque. Que os anjos caídos desceram e não só dormiram com as mulheres, mas ensinaram feitiços e magias. Ou seja, os anjos caídos ensinaram como ligar o mundo físico com o mundo espiritual. A conexão. E quando a Bia narra isso tudo, te dou quase absoluta certeza. Alguém ensinou como fazer para que essa entidade caída possa ter a condição de ir de encontro a essas crianças. Isso não foi no passado. Trabalha no presente. No presente, tá? Que tá no nosso meio aí, tá nas esferas de quem manda, tá nas esferas do meio, tá nas esferas de quem obedece também, tá em todo canto. Dentro do espectro ritualístico para combater Lamastu, uma proteção permanente contra sua força era a criação de colares, que deveriam ser pendurados em volta do pescoço, das mãos e dos pés das crianças, especialmente daqueles menores de 4 meses de idade. Você pega ali a criança para você proteger, você coloca aquele negocinho, aquele colar de pérolazinha ali, né? Vai botar um colar de miçanga, ou uma pulseirinha, ou uma coisa dessa.
Em seu colar, um cilindro de argila detinha os 7 nomes de Lamashtu, dando poder para exorcizar sua presença junto ao colar. Outros símbolos são utilizados na cabeceira e vão fazer adoração ao sol, a representação dos deuses que são considerados bons, a representação da lua crescente, a representação de estar no disco solar, enfim, vão fazer uma série de situações para, em tese, poupar essa criança. E aí eu achei até interessante, porque uma das coisas que as tabuetas lá, né, comentam, é que as mães pegavam as suas crianças, colocavam no braço e embalavam com canção de niná. Uma coisa que a gente tem a prática de fazer, né? E aí, na hora, eu me lembrei, né? Como é que é? Boi, 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 boi da cara preta, pegue essa criança que tem medo de... Que música de niná é essa? Que boi é esse que vai pegar a criança? Leve essa criança que tem medo. Que careta que ela tem medo? O que tá acontecendo, gente, né? Sim. Se parar pra pensar, é uma coisa brasileira, obviamente. Mas o pessoal novo vai achar que isso não existe, né? Mas isso a Beatriz remonta porque a minha geração viu isso, a geração de nossos pais ouviram isso e certamente agora ela foi se perdendo com o tempo. Mas existe, imagina um cântico de niná nesse nível. Que boi é esse que vai carregar? Tinha uma outra música que falava também, papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Tinha uma outra música que falava um monte de coisa. Umas coisas assim que você fica... Nana, neném, é isso mesmo, nana, neném, que a cuca vem pegar, papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Peraí, a cuca vai vir pegar, o que o pai foi fazer na roça de noite, está na hora de dormir, e a mãe foi trabalhar, que mãe é essa trabalhando de madrugada? Parada sinistra, né? Quem foi que fez a música, né? Quem foi inspirado? Da onde que vem essa ideia? Lógico que eu tô aqui parafraseando, né? Não tô aqui afirmando que isso vem de Lamashtu, mas você vê que a ideia é a mesma, porque os cânticos que eles vão fazer de niná naquela época são muito parecidos com isso, invocando espíritos que são malignos para proteger de alguém que é pior, de um ser que é pior do que eles. E aí eu queria aqui dar um salto aqui dentro dessa ideia de sacrifício infantil, tendo como em vista essa proposta, né, de que a Lamashtu ela vem com essa ideia de beber sangue, né, de comer a carne e apontar outras culturas que faziam o sacrifício humano. Então vamos lá. Na cultura asteca, vamos sair um pouco das mitologias gregas, babilônias que a gente conhece e que aqui eu poderia citar, vou até citar aqui logo para ficar já, né, registrado. Lamashtu vai ter ali o sincronismo religioso, né, a comparação com Hécate dos gregos e com Lilith dos babilônios. Elas vão ter esses deuses, né, mitológicos, vão ter as mesmas características que Lamashtu. Tá certo? A tal da Lilith tão falada. A Lilith tão falada, né? Tão falada, é controversa. Mas enfim, eu queria aqui ampliar um pouco mais a nossa visão com relação a isso, exatamente para mostrar como essa cultura permeou os povos. É lógico que da Suméria passou para os acadianos, do acadiano passou para o Egito, do Egito passou para a Babilônia, das Assírias, mas isso tomou uma proporção gigante. Arqueólogos encontraram restos de 42 crianças. Aonde isso? Cultura asteca, tá? 42 crianças encontraram num cemitério, numa situação específica, mas o relato é dessa situação específica. Alega-se que esses restos foram sacrificados a Tlaloc, era o nome do deus asteca, nas ofertas das grandes pirâmides no México pré-colombiano. O sacrifício humano era uma atividade cotidiana entre eles. Você vê, o México até hoje é um lugar de bruxaria, como nós estamos dizendo, né? A questão do neopaganismo e o Wicca, no México isso é comum, normal. Na cultura inca, você vai ver a mesma coisa. Na cultura inca, sacrificava crianças em um ritual chamado Quipac Urxá. Seus cadáveres eram congelados. Eles eram abandonados nos lugares frios, nas montanhas, dava uma bebida para eles em que eles ficavam entorpecidos, intoxicados e deixava as crianças morrerem de hipotermia nesses lugares. Na cultura maia, as pessoas acreditavam que seres sobrenaturais tinham poder sobre suas vidas e que essa era uma das razões pelas quais o sacrifício de criança ocorreu. Os sacrifícios eram essencialmente para satisfazer os seres sobrenaturais. Isso foi feito através do Kex,
que é uma troca ou substituição de algo através da qual os bebês substituiriam os humanos mais poderosos. Pensava-se que seres sobrenaturais consumiriam as almas dos humanos mais poderosos e os bebês eram substituídos para impedir isso. Existe ainda uma ideia, né, voltando dos astecas que eu lembrei agora, de que os bebês, esses 42 bebês que foram achados, todos eles tinham uma doença. Se fosse uma cárie, fosse um problema de osso, uma inflamação no corpo, e quando eles não tinham alguma doença que os fizesse chorar continuamente, eles arrancavam as unhas dessas crianças, porque as lágrimas da criança, ao ser sacrificada, é que iam regar a terra e trazer a fertilidade para aquele lugar. Então o Deus exigia, né, aquele suposto Deus, exigia que a criança sofresse dores, agonias, chorar e sem interrupção, né? Sem interrupção, para que as lágrimas pudessem ali regar a terra. E aí a gente vai seguindo aqui, tem na Europa, tem na África, e eu li esses 3 só para exemplificar para você como isso toma uma proporção grande e como isso chega até a gente. Nós vivemos, por exemplo, hoje no Brasil, e a gente conhece a cultura indígena. Por exemplo, e na nossa cultura aqui brasileira nós temos o infanticídio. Sim. Que as mães, os pais pegam as crianças e enterram vivos por considerar que tem algum problema, algum defeito, seja mental, seja físico. Eles vão pegar essas crianças e eles vão enterrar vivos. O que é assim uma coisa de doer. Como é que uma mãe faz isso, né? Enterra, e você acha vídeos na internet de mães chorando, pedindo, porque em tese os pajés obrigam que essa criança, né, seja enterrada, a comunidade obriga, porque a criança viver significa uma maldição para o povo. Então essas crianças vão ser enterradas vivas. Então nessa primeira live a gente tem essa ideia, né, de mostrar como isso foi real na sociedade, como isso já vem no decorrer do tempo aí, trazendo o sangue inocente derramado, desde sempre. Nesse espírito de Lamassu, os demônios trabalharam em todo o tempo com a ideia de sacrificar crianças, de derramar sangue inocente. Como o pastor falou acerca de Manassés, era comum você pegar as crianças e passar pelo fogo, entregar as crianças vivas. Nós vamos falar ainda de Moloque pela frente, como as crianças eram entregues para ser queimadas vivas a esse Deus. Então a gente fecha, né, essa ideia de extermínio nessa primeira live sobre esse assunto, porque outras virão, mostrando a realidade de que o sangue de crianças é derramado desde o início da Suméria até os dias de hoje. E a gente vai falar ainda especificamente sobre o aborto e como isso está normalizando na nossa sociedade. E só para lembrança, enquanto a Bia falava, eu me lembrei aqui a memória, né? Ela falou do México, né? E se você olhar, vai aparecer na sua tela, Santa Muerte, ou chamada pelos mexicanos, né? Santa Muerte é uma figura sagrada venerada no México. E eu vou deixar que você veja aí a imagem dessa santa. Se essa imagem que está aí ajuda alguém, eu não quero a ajuda dela. É um negócio surreal, o nível do que veio lá do passado para os dias atuais. Só vão mudando de nome. O secretismo é mesmo. Se buscar, evidentemente, informação sobre essa imagem que você viu e sobre o culto devotado a essa santa, você vai perceber que muito que a Bia narrou tem a ver com os costumes em volta desse espírito de engano. Quero terminar lendo o seguinte texto do Salmo 106, quando o Senhor lamenta um comportamento de Israel. Qual? Salmo 106, o pessoal gostando dos salmos, né? O Senhor vem falando de todas as atividades do povo de Israel, e ele diz assim, verso 32, depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa dele sucedeu mal a Moisés. 33, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. 34, não exterminaram os povos como o Senhor lhe ordenara. 35, antes se mesclaram com as nações, e lhe aprenderam as obras. Que tipo? 36, deram culto aos seus ídolos,
os quais se lhe converteram em laço. Qual foi o laço? 37. Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. 38. E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram os ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com seu sangue. Ou seja, o povo de Israel caiu nesse engodo. O povo de Israel é o povo escolhido, eleito. Foi conduzido ao engano. E eu lhe pergunto, por que eu e você não podemos ser atacados e feridos? Entende a guerra ideológica? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Fazer com que demônios bebam sangue de inocentes, fiquem fortes e estabeleçam o governo final do seu grande mestre, entre aspas, que nós chamamos de chifre pequeno, anticristo, besta, seja o nome que você queira dar, Maitreya, seja. O que eu quero que você entenda nesse episódio, que nosso intuito é, nos dias de Noé, olha, existia todas essas atividades. Entende por que Deus ficou chateado e disse, me arrependo de ter feito homem e vou eliminar, mas achou graça em Noé? Por causa de tudo que nós estamos citando. Por isso que o tema dos nossos episódios é dias de Noé. Porque a gente fala dias de Noé, lembra só da arca. E dos animais entrando na arca de um grande dilúvio. Agora você entende por que o grande dilúvio veio? Você entende por que Deus se indignou e se irritou? Porque ele via que era mal todo o desígnio, o pensamento do homem. A sua maldade chegou lá em cima. Aí eu te pergunto, nos dias atuais, não é mais no lugarzinho que nós conhecemos hoje como Irã e Iraque, que é lá, naquela região. Agora é no mundo inteiro. Exatamente. E aí Deus disse que ele entesourou a terra para o dia de fogo, de juízo. Aí eu pergunto a você, quanto tempo resta? Você está aí vivendo no mesmo lugar que eu vivo, no mesmo espaço social. Quando as autoridades, instituições, defendem isso que ela colocou, nós devemos olhar um pouco e dizer o que está acontecendo, o que vai acontecer daqui a alguns meses. Quando mulheres defendem isso, né? Pais, mães defendem isso. Meu Deus, o que está acontecendo? E eu até comentava com ela, um pouco fora da live, dizendo que lá em Gênesis 38, quando o Senhor manda na história de Judá suscitar descendência, visto que o filho morreu sem ter filhos, o levirato, e que então aquele homem tinha relações, e ele lançava fora o seu sêmen, e Deus o matou pelo seu comportamento, esse texto deixa muito claro como Deus ele preserva a genealogia, e ele quer que cresça e se multiplique. E para quem lança fora o sêmen, Deus o mata. Eu fico imaginando quem aprova o extermínio de crianças. Como Deus se zanga. E essa geração não vai ficar pedra sobre pedra que Deus não venha fazer juízo. Por isso nós temos dito, a tempestade, olha os trovões, são muitos, se aproximam. E a nós, voz do que clama no deserto. E quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça teu coração. Eu acho que todas as imagens, fotos que nós temos trazido é só para dar a você, que nós não estamos inventando nada. Como ela disse, está nos escritos arqueológicos encontrados, está na história. Sabe o que me choca? É que eu, servo de Deus, ela crente, estamos tentando fazer você que é cristão despertar. Mas esotérico acredita nisso? Espírita acredita nisso? Tom Cruise acredita nisso? E eu vou quase afirmar que quase todos os artistas de Hollywood acreditam em tudo isso. Só está faltando eu e você acordar. Que o Senhor te desperte. Que o Senhor faça você acordar. Porque o nosso objetivo único, custo zero, é fazer com que conheça a verdade e completa aí. E a verdade vos libertará. Ok? Como a Bia falou, tem muito que se falar, mas com um pouquinho de tempo. E a gente tenta manter o tempo, viu? No outro episódio, por exemplo, você viu que alongou. E nesse ele está tentando ser bem limitado, porque a gente entende que essa geração, não estou dizendo todos, parece que não gosta de estudar muito, né? Mas se conhecesse e aprendesse e absorvesse e evitar tanto problema na vida, porque Bia falou que Deus abençoa até 1000 gerações de quem obedece sua palavra. Mas ele visita terceira e quarta gerações de quem não obedece. Eu prefiro obedecer. Amém? Até a próxima. Que Deus nos dê graça. Olhe por nós. Olhe pela Bia. Estamos entrando em assuntos melindrosos. Quase ninguém quer falar sobre isso. Ao que dá mais dinheiro, né? Parece falar sobre prosperidade, né?
E nós estamos falando aqui sobre ideologias. Parece que quando essas coisas acontecem, a gente incomoda muita gente espiritual, se é que você me entende. Ok? Que Deus te abençoe. Até a próxima. Shalom a todos. Shalom, paz.